Meu nome é Renato e o que vou compartilhar agora não é apenas um relato, mas uma cicatriz que carrego dentro de mim desde aquele dia maldito. Eu já passei por muitas situações na vida, algumas mais difíceis, outras mais estranhas, mas nenhuma se compara ao que vivi por causa de um simples objeto que encontrei num brechó. Até hoje, quando fecho os olhos, sinto o cheiro daquilo e tenho a sensação de que parte da escuridão ainda está comigo. Depois dessa experiência, jurei a mim mesmo que jamais voltaria a colocar os pés em um brechó. Eu cresci numa cidade pequena do interior, dessas em que todos se conhecem e onde os boatos circulam mais rápido do que o vento. As casas eram antigas, as ruas tranquilas e o tempo parecia andar devagar. Havia, na beira da estrada que levava para um bairro afastado, uma casa velha de 2 andares, com janelas quebradas e pintura descascada. Ali funcionava um brechó que por mais de 20 anos despertava desconfiança em todos. O dono, chamado de Sr. Horácio, era um homem esquálido, de pele amarelada, sempre vestido com roupas escuras e um chapéu puído. Não falava muito, e quando falava, sua voz saía rouca, como se as palavras raspassem suas cordas vocais. Eu passava em frente a esse lugar desde a infância, mas nunca tive coragem de entrar. Os vidros sujos mostravam apenas vultos de móveis empilhados e sombras que pareciam se mover por conta própria. No entanto, num dia nublado de outono, fui tomado por uma curiosidade doentia. Era como se algo me puxasse para dentro daquela casa. Talvez fosse só minha imaginação, talvez fosse algo além disso. O fato é que, contra todo bom senso, decidi entrar. O interior do brechó era um labirinto de coisas quebradas. Roupas rasgadas pendiam de cabides enferrujados, móveis gastos se amontoavam em pilhas instáveis e caixas lacradas se espalhavam por cantos cobertos de poeira. O cheiro era uma mistura de mofo, madeira podre e ferro oxidado. A luz que entrava pelas janelas imundas era fraca e os corredores estreitos davam a sensação de que alguém poderia estar escondido em qualquer canto. Caminhei devagar, tentando controlar a ansiedade que crescia em mim. Foi então que, no fundo de uma sala quase escondida, atrás de uma pilha de caixas, meus olhos foram atraídos por um objeto pequeno, mas que parecia irradiar uma presença estranha. Era um moinho de mão, daqueles usados para moer grãos ou temperos. O material, entretanto, era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Não parecia madeira nem ferro. Era pálido, poroso, com um brilho opaco que não refletia a luz. Ao tocar, percebi que era frio como pedra, mas leve demais para ser pedra. Enquanto eu observava o objeto, o Sr. Horácio apareceu do nada, como se tivesse brotado da escuridão. Sua presença me fez estremecer. Ele pigarreou, um som seco que ecoou pelo ambiente, e disse apenas uma palavra: leve. Sua voz soou como um comando, não como um conselho. Perguntei o preço, mas ele fez um gesto com a mão fina e ossuda, como se não se importasse. Interpretei como um presente. Coloquei o moinho debaixo do braço e saí dali com o coração acelerado. Em casa, deixei o objeto em uma prateleira da garagem. Não pretendia usá-lo, só estava intrigado com sua aparência. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Porém, pouco a pouco, a atmosfera da casa começou a mudar. Um frio estranho se instalava em determinados cômodos, mesmo com as janelas fechadas. À noite, eu ouvia arranhões leves vindos da garagem, como se unhas raspassem a madeira. Meu cachorro, um pastor alemão dócil, passou a rosnar para a porta que dava acesso à garagem. Ele ficava com os pelos arrepiados, os olhos fixos no nada, como se pudesse enxergar algo invisível. Além disso, comecei a sentir algo dentro de mim. Era como uma fome, mas não de comida.
Uma fome diferente, sombria, que se manifestava em pensamentos violentos. Eu me imaginava mordendo, dilacerando, destruindo. As imagens surgiam na minha mente de forma tão vívida que me assustavam. Eu tentava afastá-las, mas elas sempre voltavam, ainda mais fortes. Numa noite em que não consegui dormir, desci até a garagem. O cheiro ali era insuportável, uma mistura adocicada e nauseante, como carne em decomposição misturada com pó velho. Acendi a lâmpada fraca e vi o moinho na prateleira. Ele parecia diferente, mais úmido, como se tivesse sido lavado recentemente. Ao olhar de perto, percebi que havia pequenos fragmentos incrustados nas ranhuras. Peguei uma lupa para observar melhor, e o que vi fez meu estômago revirar. Eram fragmentos de ossos, não ossos de animais, mas fragmentos humanos. A textura, a forma, não havia como confundir. O choque foi paralisante. Minha mente tentava buscar uma explicação lógica, mas não havia. O que aquele moinho havia moído? Por que estava daquela forma? A fome que eu sentia aumentou nos dias seguintes, assim como os pensamentos violentos. Era como se algo estivesse me consumindo, sugando minha energia e substituindo por uma força perversa. Os arranhões na garagem ficaram mais altos, mais desesperados. O cachorro latia sem parar e eu mesmo comecei a evitar passar perto daquele espaço. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim não queria se livrar do moinho. Era uma fascinação mórbida. Eu me sentia atraído, como se tivesse sido enfeitiçado, até que, num acesso de pânico e repulsa, decidi agir. Envolvi o moinho em um pano velho e fui para a mata fechada que ficava nos arredores da cidade. Cavei um buraco fundo com as próprias mãos, até a terra ficar molhada e cheirando a raízes podres. Quando fui jogar o moinho, ele escorregou do pano e caiu no chão. Naquele instante, ouvi um som baixo, um rangido úmido, como se estivesse funcionando sozinho. E então, por um segundo que pareceu uma eternidade, juro que ouvi um sussurro vindo do buraco, seguido de um som de mastigação lenta e repugnante. Apavorado, larguei o moinho no buraco e o cobri com terra às pressas. Minhas mãos tremiam, mas não parei até que estivesse completamente enterrado. Corri de volta para casa tomado pelo pânico. Nos dias seguintes, a casa voltou ao normal. O frio desapareceu, os arranhões cessaram e meu cachorro voltou a agir normalmente. Mas eu não consegui me livrar das lembranças. A fome estranha diminuiu, mas ainda sinto de vez em quando um eco dela. E quando fecho os olhos, lembro dos fragmentos de osso, do cheiro insuportável e daquele som vindo da terra. Nunca mais vi o Sr. Horácio. O brechó fechou pouco tempo depois e ninguém soube dizer para onde ele foi. Alguns diziam que ele adoeceu, outros que simplesmente desapareceu. A casa ficou abandonada, mas até hoje, quando passo por perto, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Eu nunca descobri a verdadeira origem daquele moinho e, sinceramente, não quero descobrir. Algumas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. E sinto que uma parte da escuridão daquele objeto ficou comigo, como um lembrete silencioso de que alguns segredos não foram feitos para serem revelados. Esse é o motivo pelo qual nunca mais entrei em um brechó. Porque sei que, entre roupas antigas e móveis esquecidos, pode estar escondido algo que carrega horrores inimagináveis. No fundo, sei que não enterrei apenas um objeto. Enterrei uma parte de mim, a parte que foi tocada pela escuridão. Mas há dias em que sinto que aquilo continua me observando de algum lugar, esperando a hora de voltar. E essa é a verdade que preciso confessar. O moinho não era apenas um objeto esquecido. Era uma prisão, uma boca faminta, um fragmento de um mal antigo. E eu, sem querer, fui apenas mais uma vítima de sua fome. Até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço o som da moagem.
Meu nome é Isadora e até pouco tempo atrás eu levava uma vida absolutamente comum, sem acreditar em nada que fugisse do que a ciência ou a lógica pudessem explicar. Sempre fui uma pessoa prática, do tipo que ri de histórias de assombrações e acha graça de superstições. Nunca tive medo de objetos antigos, de espelhos rachados, nem de entrar em lugares abandonados. Mas tudo mudou numa tarde chuvosa que ficou marcada para sempre em minha memória. Eu havia saído do trabalho mais cedo naquele dia porque uma forte tempestade se aproximava. O céu estava pesado, carregado de nuvens negras, e o vento trazia uma sensação estranha, como se a cidade inteira tivesse parado para esperar a chuva cair. As ruas estavam quase vazias, e a cada trovão o barulho ecoava pelos prédios antigos, criando uma atmosfera sufocante. Enquanto apressava o passo em busca de abrigo, encontrei uma viela estreita, escondida entre dois prédios abandonados. No final daquela viela havia uma porta velha, de madeira escura, com um sino pendurado acima dela. Não havia placa, nem indicação alguma de que fosse um comércio. Mas quando me aproximei, percebi que era uma pequena loja, um brechó esquecido pelo tempo. O estranho é que o sino tocou sozinho antes mesmo de eu empurrar a porta. Naquele momento, pensei que fosse apenas o vento. Mal sabia eu que aquele toque marcaria o início da pior experiência da minha vida. Entrei sem grandes intenções. Queria apenas me proteger da chuva que começava a cair com força. O ambiente era abafado, com cheiro de madeira velha, poeira e algo mais. Um odor de mofo misturado a ferro enferrujado que me causou arrepios imediatos. As prateleiras estavam lotadas de objetos de todos os tipos: bonecas antigas, quadros escurecidos pelo tempo, móveis pesados, livros de capa gasta e utensílios que pareciam pertencer a épocas distantes. Enquanto caminhava pela loja, meus olhos se fixaram em um objeto que parecia brilhar, mesmo em meio à penumbra. Era um espelho grande, de quase 2 metros de altura, apoiado contra uma das paredes. Sua moldura era de madeira escura, com entalhes que lembravam símbolos estranhos, difíceis de identificar. Não eram meros desenhos decorativos. Pareciam inscrições feitas de propósito, como se quisessem transmitir algo oculto. A superfície do espelho estava levemente embaçada, e a impressão que tive era a de que alguém respirava do outro lado do vidro. Foi nesse momento que ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi a dona do brechó, uma senhora muito magra, com a pele enrugada e os olhos fundos. Seu silêncio era inquietante, e quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. Esse espelho já teve muitos donos, mas nenhum ficou com ele por muito tempo. Sorri de forma nervosa, achando que era apenas um comentário para dar um ar de mistério ao objeto e assim aumentar seu valor. Perguntei quanto custava, e a mulher me olhou de uma maneira tão profunda que senti como se estivesse tentando enxergar além de meus olhos, como se quisesse ler minha alma. Ela respondeu apenas com uma frase que deveria ter me feito desistir. Nunca olhe fixamente para ele, principalmente à noite. Apesar do aviso, comprei o espelho. Não sei explicar exatamente o motivo. Talvez fosse a beleza estranha que ele tinha, ou talvez algo dentro de mim já estivesse sendo atraído por aquela peça desde o primeiro momento. Paguei e levei o espelho para casa, sem imaginar que havia acabado de selar meu destino. No mesmo dia, pendurei o espelho em meu quarto. Ele se encaixava perfeitamente na parede ao lado da janela. O ambiente ganhou um ar sofisticado, quase nobre, e por alguns instantes me senti satisfeita com a compra. Mas naquela mesma noite, ao passar diante dele, percebi algo que me fez parar. Meu reflexo parecia atrasado. Cada movimento que eu fazia demorava uma fração de segundo a mais para ser refletido no vidro. Tentei rir da situação, convencendo a mim mesma de que estava apenas cansada.
Mas na noite seguinte, enquanto me preparava para dormir, vi algo ainda mais perturbador. Meu reflexo sorriu para mim. O problema é que eu não estava sorrindo. Era um sorriso estranho, largo demais, carregado de zombaria, como se o que estivesse no espelho não fosse apenas minha imagem, mas algo que me observava de dentro. Aterrorizada, cobri o espelho com um lençol branco e apaguei a luz, tentando afastar aquele mal-estar. Mas na manhã seguinte, quando acordei, o lençol estava no chão e na superfície do espelho havia a marca de uma mão suja do lado de dentro do vidro. Foi a partir desse momento que minha vida se transformou em um pesadelo constante. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Via meu reflexo mesmo quando não estava diante do espelho, em reflexos de janelas, em telas apagadas do celular, até na água do chuveiro. E o pior, às vezes aquele reflexo fazia movimentos diferentes dos meus. Passei a ter sonhos estranhos. Sempre me via presa dentro do espelho, batendo desesperadamente no vidro, tentando sair. Acordava suando, com o coração acelerado, mas a sensação era tão real que eu tinha medo de voltar a dormir. Na quinta noite, desde que trouxe o espelho para casa, acordei exatamente às 3 horas da manhã com o som de batidas fortes. Eram 3 batidas seguidas e vinham claramente da direção do espelho. Tremendo, levantei da cama e me aproximei. O quarto estava mergulhado em escuridão, mas a superfície do espelho brilhava levemente como se tivesse luz própria. Foi então que vi algo que congelou meu sangue. Dentro do espelho estava eu mesma, mas não era um simples reflexo. Era como se minha verdadeira consciência estivesse presa ali, batendo com as mãos contra o vidro, os olhos arregalados de desespero. Seus lábios se moviam, formando palavras sem som. "Me tira daqui!" Atrás de mim, no quarto real, percebi um movimento. Virei-me devagar e vi meu reflexo sorridente, mas agora fora do espelho. Ele me observava com calma, segurando uma faca em uma das mãos. Gritei, mas não houve som. Naquele instante, senti como se meu corpo tivesse sido puxado para trás, sugado pelo vidro. Foi tudo muito rápido e logo me vi dentro do espelho, no lugar de onde havia visto minha outra versão momentos antes. Do lado de fora, a cópia de mim mesma caminhava pelo quarto com passos tranquilos, como se fosse a dona da minha vida. Desde então, não sei explicar o que aconteceu com meu corpo, mas tenho certeza de que ele está sendo controlado por algo que não sou eu. O que posso afirmar é que fiquei aprisionada dentro daquele maldito espelho, condenada a assistir, impotente, enquanto algo usurpava minha identidade. Dias depois, não sei como, voltei a ver o brechó. O espelho estava lá novamente, encostado em uma das paredes, como se nunca tivesse saído dali. A mesma inscrição em um bilhete escrito à mão o acompanhava. À venda novamente, não olhe por muito tempo. E agora, enquanto conto essa história, percebo que talvez você, que está ouvindo, possa um dia entrar nesse mesmo lugar esquecido da cidade. Talvez, sem perceber, acabe diante daquele espelho, atraído por sua beleza antiga. E quando isso acontecer, lembre-se do que estou dizendo. Nunca olhe fixamente, principalmente à noite, porque se fizer isso, talvez seja você o próximo a ficar preso aqui dentro, enquanto algo usa o seu rosto, o seu corpo e a sua vida lá fora. Essa história é um exemplo sombrio de como a curiosidade humana pode nos levar a abrir portas que deveriam permanecer fechadas. Objetos antigos carregam não apenas memórias e histórias, mas também energias que nem sempre compreendemos. O espelho nesse relato simboliza mais do que uma peça decorativa. Ele é a fronteira entre o que vemos e o que está oculto, entre nossa realidade e aquilo que pode substituí-la. O erro de Isadora foi acreditar que nada poderia afetá-la, ignorando um aviso simples que poderia ter salvo sua vida.
Às vezes, o mal não precisa de muito para se manifestar, apenas de um olhar demorado. A busca pelo incomum me trouxe um fardo que talvez eu carregue para sempre. Se há algo que aprendi, é que certos objetos não são apenas coisas. Eles são testemunhas de horrores, recipientes de memórias que não deveriam ser tocadas. E quando alguém decide mexer no que está adormecido, precisa estar preparado para o preço. Envie sua história para o e-mail na descrição. Até a próxima.